Abra sua Bíblia em Mateus 20, 28. Open your Bible in Matthew 20, 28. A Bíblia diz assim: The Bible says, bem como o Filho do Homem like the Son of Man, não veio para ser servido, didn't came to be served, mas para servir, but to serve, e para dar a sua vida and to give his life em resgate de muitos. to rescue a lot of lives. O Filho do Homem The Son of Man não veio para ser servido, didn't came to be served, mas veio para servir. but came to serve. Amém? Amen. Tem uma outra passagem também, And that's another passage. onde os Where? discípulos chegam até Jesus The disciples came to Jesus e falam assim: Senhor, deixa que eu me assente à sua direita e à sua esquerda no reino dos céus. Lord, let me to sit down in your left and your right in the kingdom of heaven. E Jesus And não repreendeu aqueles discípulos. didn't reprehend the disciples. Algumas pessoas leem e acham que Jesus está repreendendo eles. But some people read and think that he reprehended the disciples. But Mas Jesus estava dizendo para eles But Jesus was telling him qual que era a chave para se sentar à direita e à esquerda the key to sit down his left dele, or right dele no reino dos céus. in the kingdom of heaven. E ele disse assim: And he said, aquele que quiser ser o primeiro, the one who want to be the first, seja o servo de todos. be the serve of everyone. Amém? Amen. Você sabe, existe um livro, um best-seller Exists a bestseller called chamado O Líder Servidor. The Leader Who Serves. Alguém já leu esse livro? Já ouviu Somebody falar dele? read that? O Líder Servidor. The Leader Who Serves. E é interessante que é um best-seller. And very interesting. That's a bestseller. E o que esse livro basicamente diz And what his book says é exatamente a receita que Jesus deu. is exactly what Jesus, the rule that Jesus gave to us. Aquele que quer ser o primeiro, The one who want to be served, the one who want to be the first, seja servo de todos. be a servant of all. Amém? Amen. Irmãos, eu quero dizer que o nosso chamado Brothers, I want to tell you that our call é um chamado para sermos servos. is a call to be servant of all. E é interessante que a gente não tem problema And it's very interesting because we don't have any problem em dizer que nós somos servos de Deus. that to say that to affirm that we are serve of God. Quem que é servo de Deus Who aqui? is a serve of God here? Agora, como é que você serve a Deus? But how you serve God here? Sabe, Well, Jesus aparece para Pedro Jesus appeared to Peter e pergunta para Pedro: and says, Pedro, você me ama? Peter, do you love me? E Pedro diz sim. And Peter says, yes. Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. And then Jesus said, take care of my sheep. Mais uma vez, One time more, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Jesus asked him, Peter, do you love me? E a resposta de Pedro: sim. And Peter asked him, E Jesus falou: Peter said, yes. And Jesus says, apacenta as minhas ovelhas. take care of my sheep. É como se Jesus estivesse dizendo: It's like Jesus was saying, olha, Pedro, enquanto eu estive aqui na terra, Peter, while I'm here in this land, eu estive servindo as pessoas. I was serving people. E se você me ama, And if you love me, continue fazendo aquilo que eu fiz a vida inteira. keep doing what I did all my life. Eu dei a vida pelas pessoas. I gave my life to the people. Eu vim aqui para servir as pessoas. I came here to serve the people. Agora eu estou indo para o céu. Now I'm going to heaven. Eu preciso enviar o Espírito Santo. I need to send the Holy Ghost. Mas essa obra não pode parar. But this work cannot stop. Essa obra vai continuar. This labor will continue Através de você. through you. É a sua vez agora. Now is your time. Você precisa continuar fazendo You need to keep doing it. aquilo que eu fiz.
the same thing that I did enquanto eu estive com vocês. when I was among you. Em outras palavras, In other words, você agora precisa servir. you need to serve now. Sabe, irmãos, o nosso chamado Brothers, our call é um chamado para servir. is a call to serve. Eu sei que é algo meio absurdo para a nossa cultura dos dias de hoje. I think this is like some absurd for our culture today. Ninguém vai até alguma instituição Nobody goes in any institution para poder trabalhar de graça. to work for free. A rigor, aquilo que você oferece lá no seu trabalho, Depends on the things that you offer in your job. você está trabalhando para você. You are working for you. Porque nós aprendemos Because we learn a viver to live em função de nós. in our own purpose. Tudo que nós fazemos Everything that we do é em função de nós, is in our own purpose. da nossa sobrevivência, For our survival. do nosso bem-estar, For our goodwill. do nosso avanço, For our do nosso crescimento, getting ahead, nosso for our crescimento growth, pessoal. For our personal growth. Nós trabalhamos para outras pessoas We work for another people para receber algo em troca, to receive something in exchange. para que a gente possa gastar conosco. For we expand in our own purpose. Nós vamos até os lugares We go in this in some place para receber algo. to receive something. Por isso é extremamente desafiador para nós Because this is always a challenge. compreender que você veio aqui não para receber. To understand that you are here not to receive. Você veio aqui porque você já recebeu. You are here because you already received. Quantos receberam? How many received? Se você não recebeu, você tem que receber. So if you did not receive, you have to receive. Eu gosto que lá nas cartas de João, I like to the letters of John. ele fala, olha, se você ainda vive em pecado, He says, look, if you still living in sin, é porque o amor do Pai não está em it's você. because the love of God is not in you. Ali não está falando que você não é salvo, Over there is not saying that you are not saved, porque ele está falando para os crentes. because he was talking to the believers. Eu falo, of course. É óbvio que se ele estivesse falando para ímpios, So he was talking to unbelievers. é óbvio que eles já estariam vivendo em pecado. It's obvious that he was living. Mas ele está falando para os crentes. But he was talking to the Se você é crente e ainda vive em pecado, If you are a believer and you still living in sin, é porque o amor do Pai it's because of the love of the Father. ainda não te envolveu. Did not reach you, did not embrace you. Entenderam? Do you understand? E eu sei que pecado na mente de alguns, And I know that the sin in somebody's mind, e eu espero que aqui não, and I believe it's not here. as pessoas quando pensam em pecado, pensam em algumas coisas muito grosseiras. The people when thinking about sin, thinking about the very gross things. Me ajuda aí, gente. O que é pecado? Help me. De forma grosseira. What is a sin in a gross way? Matar. Killing, Roubar, rob, trair, betrayed. que mais? What else? Sexo fora do casamento, Okay, sex outside the marriage. em alguns lugares, bebida, Okay, fumo. drinking, smoking. Isso é a ideia geral, grosseira, dos ímpios a respeito de pecado. That's the common knowledge about sin. You know, the gross sin about sin. Mas se você olhar a definição mesmo de pecado na Bíblia, But if you look at the definition of sin in the Bible, eu vou ser bem literal aqui. but I'm going to be literally here. A tradução literal da palavra que foi traduzida como pecado The literary tradition of sin, é errar o alvo. missing the target. É óbvio que quando você mata alguém, você errou o alvo, né? It's obvious that when you kill somebody, you miss the target. Então é pecado. That's a sin. Mas se imagine por um momento But imagine for one moment que Deus tinha um projeto de vida para você. that God has a project of life for you, E você está fora desse projeto. and you are outside of this project. Então isso é pecado também. And then this is a sin also.
E o problema não é problem, o pecado com o ímpio. the problem is not the sin with the O unbeliever. problema são muitos crentes The problem is a lot of believers que estão numa vida de pecado. is still living a sinful life. Hã? Pode isso, pastor? Well, but that's possible, Pastor. Pode um crente viver uma vida de pecado? Can a believer live in a sinful life? Infelizmente, irmãos, Unfortunately, a brothers, grande maioria dos the crentes big majority of the believers vive uma vida de pecado. live a sinful life. E eu não estou dizendo que eles estão matando, I'm not saying that estou dizendo que eles estão roubando, I'm not saying they are robbing. estou dizendo que eles estão adulterando, I'm not saying they don't have a sex mas simplesmente outside the marriage, but simply, não estão acertando o alvo. simply they are missing the target. E hoje, de uma maneira muito And simples today, simply, e de uma very maneira simple muito generalista, and very generous, eu estou way, falando qual alvo que é esse. I'm saying, what's the target is this? Servir aos outros. Serve Serve others. brothers. Ah, The next one. Da mesma forma, continuar o trabalho de Jesus. But in the same way, continue the work of the labor of Jesus. Esse é o chamado de todo crente. That's the call of every single believer. Se você não entender isso, If you don't understand that, você vai viver uma vida de pecado. you're gonna live in a sinful life. Se você não entender que você veio If you don't understand that you came para servir aos to outros, serve serve others. all. Ok, awesome. Se você ainda acredita que você está aqui para ser servido, If you still believe that you are here to be served, você está vivendo de uma forma pecaminosa. you are living, a life outside the time. Porque você não entendeu o que Deus quer fazer com você. Because you don't understand what God want to do it through you. Não estou dizendo aqui que você vai perder a salvação. I'm not saying here that you're going to lose the salvation. Mas estou dizendo aqui que você vai perder uma vida esplêndida que Deus preparou para você. But you're going to lose the life that God has planned for you. That's Porque unequal, uncomparable. Porque você simplesmente decidiu viver o seu projeto e não o projeto que Deus tem para você. You decide to live your own way, not what God has planned for you. E aí isso me remete àquela conversa que a gente teve aqui no começo. And then that brings me to the first conversation that we have here in the beginning. Que eu vou deixar quem está assistindo só ficar na curiosidade. They're going to let somebody who is watching Mas be existe curious. uma chave que precisa ser virada em nossas vidas. But we need to turn the key in our lives. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para oferecer e não para receber. Because we are here to offer, not to receive. Essa é a dinâmica do reino, é assim que funcionam as coisas. That the dynamics of the kingdom of God. That's how things work. A Bíblia fala que todo aquele que nasceu de novo The Bible says that everyone who was born again, se tornou um filho de Abraão. it became Abraham's son. Amém? Amen. Quem é descendência de Abraão Who aqui? is descendant of Abraham? Eu gosto de quando Deus chama Abraão, I like when God calls Abraham. lá em Gênesis 12, Right there in Genesis 12, e fala: sai da tua casa, da tua parentela, and says, get out of your house among your in-laws. vai para uma terra que eu vou te mostrar. Go to a land that I will show you. Vai morar lá na América do Norte. Go and live right there. Sai do in Brasil, the vai para a States. Flórida. Get out of the Brazil and go to Florida. E seja uma bênção lá. And be a blessing right there. Sabe, você foi chamado para abençoar as pessoas. No one thing you called to be blessed for somebody else. Porque você tem algo que o mundo não tem. Because you have something that the world don't have. Então, ao invés da gente estar procurando receber as coisas do mundo, And instead we looking for to receive something from the world. era para a gente estar oferecendo algo que o mundo não tem. It is a way to serve, to offer something that the world don't have.
E quando você entende esse chamado e esse propósito da parte de Deus, So when you understand this call from God, a provisão de Deus vem sobre the você. provision of God come over you. Porque uma coisa que eu entendi, irmãos, Because one thing that I understood, Deus ele não é movido pela necessidade. God is not moved by your necessity. Deus é movido pelo propósito. God is moved by the purpose. Ah, mas eu estou precisando, Deus. Wow, but I need, Lord. Não importa isso. Doesn't matter. Deus abençoa o propósito. God bless the purpose, not the need. Então nós devemos estar preocupados em cumprir o propósito de Deus. And then we have to be worried about to follow the purpose of God in our lives. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Let me look just here over here. É um versículo que eu vou copiar do sermão que era para ser hoje, né? And the verse that I'm gonna copy from the sermon that was to be today. Mateus 6:25, irmãos. Matthew 6:25. Não andeis preocupados. Don't walk worry. Não andeis preocupados. Don't walk worry. Não andeis preocupados com o que comer, com o que vestir. Don't walk worry about what they have to eat, about we have to dress. Mas Jesus fala: But Jesus says, buscai o reino dos céus search first the kingdom of God e a sua justiça, and its justice. e todas essas coisas vos serão And acrescentadas. all this will be bring upon you. Quando você busca o reino, When you search the kingdom, quando você entra no propósito, when you get into the purpose, quando você entende o que você veio fazer aqui na when terra, you understand what you came to do over here in this land, todas essas coisas vão ser acrescentadas. all these will be acrescented to your life. Ou você acha que Deus não sabe como te agradar? Or do you think that God don't know how to please you? Eu acho tão legal como que Deus me agrada, irmãos. I think, I think that it's very good when God, pleases me. Tem coisa que eu não estou nem orando, These things that I don't even pray about que it. eu nem peço para Deus. I don't even ask Him. Aí de repente Ele me surpreende com aquilo. And out of nothing, He surprises me. Eu falo: uau, Deus, como que você descobriu? Okay, I speak to myself, wow, Jesus, how you know? Como se Ele não fosse Deus. Like He's not God. E é mesmo, sabia que eu estava precisando? Eu nem tinha me atentado a isso. As indeed I was needing this. Sabe, And Deus- I didn't even pay attention. Deus sabe cuidar de você. God knows how to take care of you. Eu gosto lá de Adão, lá no Éden, I like to Eden, in Eden. que antes de Adão se dar conta, Before Eden noticed, Deus olhou para ele e falou: God looked at him and said, não é bom que o homem fique só. "It's not good that man stays alone." Antes que Adão sentisse falta, Before Eden misses, Deus havia providenciado para ele. God provide for him. Mas é interessante que o homem, It's very interesting. ele that decidiu a man andar com suas próprias pernas. decide to walk with his own legs. Nós decidimos andar pelo conhecimento do bem e do mal. We decide to walk from the knowledge of between good and Nós, evil. nós escolhemos decidir o que é bom ou ruim para nós. We decide to choose what is good and bad for us. Nós escolhemos decidir o nosso destino. We decide to choose our destiny. Nós decidimos escolher aquilo que vai nos suprir. We decide to choose what we're gonna supply us. E muitas vezes aquilo que nós escolhemos para nos suprir And a lot of times when we decide não, the su things that it's gonna supply us, don't supply. não supre a gente. Don't supply us at all. É ou não é verdade, irmãos? It is reality. Quantas vezes você projetou em algo? Ah, não, o dia que eu tiver tal coisa, eu vou ser muito feliz. How many times do you think that, when I have something, I'm going to be very happy, man? O dia que eu tiver uma TV de 50 polegadas na sala, vai ficar muito bom isso aqui. When I have a 50 inches TV in the living room,
you know, I'm gonna be very happy. Quando eu tiver um carro novo, eu vou ser muito alegre. When I have a new car, I'm gonna be very happy. E aí você descobriu que não era bem isso. And then you discover that's not exactly like that. Porque nós escolhemos sermos os donos de nós mesmos. Because we decide to be the owner of ourselves. Mas Jesus ele propõe algo diferente para nós. But Jesus proposed something different for us. Assim como ele falou para Pedro cuidar das suas ovelhas. The same way that he asked Peter to take care of his sheep. Ele estende esse convite a nós. He offers us this invitation for everyone. E ele fala assim, olha, cuida das coisas do reino. And he says, take care of things of heaven. Cuida das minhas ovelhas. Take care of my sheep. Cuida da minha igreja. Take care of my church. Cuida das coisas que são celestiais. Take care of things that are celestial. E eu vou suprir todas as coisas que você precisa. And I will supply all the things that you need. Essa é a troca, irmãos. That's the exchange. Quando a gente olha lá para o pecado de Adão, when you look to the sin of Adam, ele escolheu he chose ser o dono do seu destino. Be the owner of his own destiny. Ele escolheu viver de acordo com o seu próprio entendimento do bem e do mal. He chose to live accordingly with his own understanding of good and evil. E, infelizmente, muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa. And unfortunately, a lot of us is doing the same thing. Seja por um hábito, maybe for a habit, ou conscientemente. Or consciously. Dificuldade de confiar em Deus. Difficulty to trust God. Mas você foi chamado para isso. But you are called to this. Então você escolhe a maneira de viver. And you choose the way of living. Você pode viver como as pessoas do mundo vivem. You can live the way other people in this world live. Vivendo para si mesmos. Living for own self. Os seus desafios pessoais. For their own challenges. Lutando para melhorar de vida. Fighting to get a better life. Ou você pode escolher um propósito para a sua vida. Or you can choose a purpose to your life. E dizer assim, eu vou morrer por essa causa. And says, I will die for this cause. Eu vou deixar a minha vida, eu vou dedicar a minha vida por essa causa. Or, you can say, I will dedicate my life for this cause. Que foi a causa que Jesus escolheu. That was the cause that Jesus chose. Jesus morreu pela sua igreja. Jesus died for his church. Será que ela é importante? Do you think that she is important? Será que é importante a igreja, irmãos? Do you think the church is important? Jesus morreu por ela. Jesus died for her. Então, quando você alinha esse propósito na sua vida, when you align this purpose in your life, quando você decide tirar a mão do volante, when you decide to take your hands out of the wheel, quando você decide entregar o controle para Deus, when you decide to give the control to Jesus, você começa a entrar no propósito. You start getting into the purpose. E você começa a viver a vida que Deus escolheu para você. You start living the life that God chose for you. E eu já dei uma dica aqui. And I gave a hint. And I already gave a hint here. E que esse propósito é servir. That this purpose is to serve. Deus quer usar você. God wanna use you para abençoar os outros. To bless. Para servir os outros. To serve other people. Para expressar a si mesmo através de você. To express yourself through you. Você sabe, a igreja é chamada de corpo de Cristo. But the church is called the body of Christ. Nós estudamos na nossa escola bíblica aqui. We study in our Bible school here. Que nós somos formados em 3 níveis. That we are formed in 3 levels. Corpo, body, alma, soul,
e espírito. and spirit. Amém? Amen. Então, o espírito é a parte invisível So the spirit is the invisible part que se conecta com Deus. that connected with God. A alma The soul, é a nossa psique, that's our psyche. é o nosso intelecto, That's our intellect. onde está o teu raciocínio, It's the way you're thinking. onde estão as suas emoções, Reside your é a emotions. parte imaterial de That- você. The part, immaterial part of you. E o corpo And the body é essa matéria aqui. is this here. Eu penso assim, você conseguiria continuar sendo você sem um corpo? We think, you know, Ficou could you bagunçado. could you be with you Yourself. could you be yourself without your body? Eu acredito que sim, I believe porque I believe you yes. could. Porque você é o que você é o seu cérebro, são as expressões, são as emoções. Is your brain, is your emotions, is your expression. Tem o filme Robocop, né? We have the movie RoboCop. Eles trocaram o corpo, They changed the body. mas a pessoa continua existindo, porque a personalidade dela, os pensamentos dela continuaram os mesmos. But the person is still inside. The thinking, the thought process is still in it. Agora, então, para que serve o corpo? So, what the purpose of the body? O corpo representa você. The body represents you. O corpo, ele te leva aos lugares. The body takes you to places. Se alguma pessoa quiser me conhecer, ela vem até o meu corpo. If somebody want to know me, the person must come to my body. É o corpo que expressa aquilo que está na minha alma. Is my body who express what is my soul. Então Deus escolheu a igreja para ser o seu corpo visível na terra. And God chose the church to be His body, visible body in the land, in the Eu sei world. que algumas pessoas ficam furiosas com isso. I know that some people become angry with this. Nesses tempos de pregação no YouTube. In those times in the preaching in YouTube. Mas se você quiser conhecer a Deus, But if you wanna know God, você precisa ir até a igreja, onde é o corpo dele. you need to go to a church, because the church is the body of God. É claro que você pode me conhecer por uma ligação telefônica. Of course, you can know me by a telephone call. Mas você vai conhecer a minha voz. But you're gonna know only my voice. Mas se você quiser me conhecer verdadeiramente, But you wanna know me Você in tem- truth, você tem que encontrar com o meu corpo. you have to meet my body. Então a igreja And then the church é a representação de Deus na terra. is the representation of God in the world. Então nós temos que entender que nós somos chamados And we have to understand that we have called para fazer a continuação daquilo que Deus fez aqui na terra. God called us to have a continuation over here in this land. Tudo aquilo que Jesus fez Everything that God did, é agora a nossa missão de fazer. it now is our mission to accomplish. Jesus disse: And Jesus says, o Filho do Homem the Son of Man não veio para ser servido, didn't come to be served. ele veio para servir. He came to serve. Se a nossa igreja If our church não for uma igreja is not a church com a mentalidade de servir, with a mentality to serve, nós não estamos expressando a Cristo. we are not expressing Jesus. Eu sei que quando eu falo igreja, And I know when I say church, a nossa tendência é pensar em todo mundo, menos na gente. our tendency is to think about everybody else but us. Realmente, eu acho que essa igreja aqui tem que servir mais. And then we think, yes, this church has to serve me. Então deixa eu ser mais claro para você. And let me be clear to you. Eu e você Me and you fomos chamados are called para servir to serve e não para sermos servidos. and not to be served.
Ah, pastor, mas eu preciso de tal coisa. Well, pastor, but I need something. Quem vai te servir é o próprio Deus. And who gonna serve you is God himself. Sabe, irmãos, No, brothers. eu nunca tive a expectativa de ser servido por pessoa nenhuma. I never expected to be served for nobody. Se alguém quiser servir, é bem-vindo. If somebody wanna serve, welcome. Tem irmãos que me servem muito bem. I have brothers who serve me very well. Mas eu estou dizendo que a minha expectativa But I'm saying that my expectation nunca foi de ser servido por nenhuma pessoa. never would be served for anybody. Porque se eu tiver que ter alguma expectativa, Because if I have to have some se eu expectation, tiver que pedir alguma coisa, if I have to ask something, eu prefiro pedir para Deus, irmãos. I prefer to ask Eu God. nunca liguei para o meu pastor falando, olha, nós estamos precisando de dinheiro aqui na igreja local. I never ask my pastor that for money or for our church. Porque o meu Deus pode fazer muito mais. Because my God can do much, much more. Eu não vou esperar algo de um ser humano I'm not going to expect something for a human que é being limitado, que tem suas limitações. that's limited. E eu estou dizendo para você, espere ser servido por Deus. And I'm telling you that wait to be served by God. Tira essa mentalidade de querer receber as coisas das pessoas. Take this mentality to expect something from other people. Você foi chamado para abençoar as You pessoas. you are called to bless other people. Renuncia essa mentalidade de tirar vantagem em tudo. Renounce this mentality to change, to receive something from this service. Mas entenda que você foi chamado But understand that you are called para abençoar, to bless, para poder liberar da parte de Deus to give from God's as bênçãos que Ele tem liberado sobre a sua vida. from God part the blessings that He gave to you. Estava conversando com o irmão, I was talking falando a respeito de with a finanças, brother, talking about finances, e ele estava falando a respeito do contentamento dele. and he was saying about his contentation. E você sabe, durante muito tempo eu achei que isso era muito piedoso. And for a long time, I think that's very piedoso. I lost. Achava que era muito bonito, achava que era muito, Okay. I parecia thought muito that was- espiritual. That's very spiritual. I thought that was very spiritual. E eu falei, irmão, eu tenho o desejo de ser muito rico. Well, brother, I desire to be very rich. Eu fico pensando quantas pessoas eu podia ajudar se eu tivesse mais dinheiro. I'm thinking how many people I can bless. Quanto que eu podia fazer pela nossa igreja local se eu tivesse mais dinheiro. How many things could I do if I have a lot of money? Sabe, irmãos, porque a mentalidade, eu entendi que eu fui chamado para ser um canal de Deus. Because my mentality, I understand that I am called to be a channel from God. Sabe? E eu não espero receber das pessoas, And I don't expect it to receive from people, mas a mentalidade de dar, de but oferecer, but the de ofertar. mentality to give, to offer. Sabe, quando você entende isso, When you understand that, você you entra você se alinha com o propósito de Deus. align with the purpose of God in your life. Eu arrisco dizer que nós não recebemos And we do not receive da parte de Deus, from God's part porque nós ainda temos essa mentalidade because we still have this mentality de apenas pegar as coisas e retê-las. that's all take and retain. Nós pensamos apenas em nós mesmos, We are thinking only in ourselves, mas a lógica do reino, but the logic of the kingdom, quanto mais você dá, more that you give, mais você recebe. more you will receive. Quanto mais você dá, That more you give,
mais você recebe. more you receive. Sabe, irmãos, e isso é algo, esse assunto é um assunto muito caro para And mim. this subject is a very expensive subject for Porque me. se nós entendermos isso, Because if we understand this, eu entendo que I understand that vai haver uma explosão nessa igreja. it's going to be an explosion in this church. Você sabe por que a igreja de Atos foi essa igreja que conseguiu ganhar a cidade inteira? Do you understand why the church, Acts Church, was the church who win the whole city? Porque ela tinha essa característica. Because the church had this Ela characteristic expressava a natureza de Deus. that express the nature of God. A Bíblia fala que eles compartilhavam as coisas, os pães. The Bible says that they share everything. Fala que quando um irmão tinha necessidade, When a brother was in necessity, os irmãos que tinham mais coisa vendiam as propriedades para ajudar aquelas pessoas. the brother has more possessions, sell that property Agora eu to help this Eu brother. pergunto, onde é que você vê isso no mundo? And I ask you, where did you see this in the world? Só na igreja cheia de Deus. Only in a full spirit full church. É essa a igreja que ganha o mundo. Is this church who wins the world? Nós nunca vamos ganhar o mundo We never gonna win the world com a mesma mentalidade do with the mundo. same mentality of the world. Esse é o problema da igreja contemporânea. That's the same problem of the church. Porque a igreja moderna, ela tem a mesma mentalidade do mundo. Because the modern church has the same mentality of the world. As pessoas vão lá para receber. The people come here to receive. Algumas pessoas até pagam, mas é com vistas a receber algo em troca. Some people pay, but with the mentality to receive something in exchange. Agora, essa igreja não impressiona o mundo, But this church do not impress the world. porque ela está fazendo exatamente o que o sistema do mundo faz. Because this church is doing the same thing that the world system is doing it. Nós só vamos conseguir surpreender o mundo We're gonna only surprise the world quando nós começarmos a fazer aquilo que Cristo fez. when we start doing what Jesus did. O Filho do Homem The Son of Man não veio para ser servido, didn't came to be served, veio para servir. but he came to serve. Nós estamos aqui para servir. And we are here to serve. Eu estou aqui para servir cada um de I'm here to vocês. serve every single one of you. Você devia estar aqui para servir cada um. You should be here to serve every single one. Agora, boa notícia, irmãos, But the good news é que tem muita coisa para fazer. is a lot of things to do. Tem inúmeras áreas em que você pode servir. We have so different ways to serve this church. Mas eu queria fazer algumas observações. But I want to do some observation. Sabe, existem algumas condições para servir. Some condition you have to have some conditions to serve. Eu não vou falar de pecado aqui não, I'm not going to talk about sin. porque eu sou do tempo que o pastor verificava se o cara tinha pecado para poder servir. Because I'm from the time that the pastor check if you have sin to serve. Não, Deus escolheu trabalhar com a gente mesmo, fica tranquilo. Don't worry about it. God chose to work with us. Então, quais são essas condições? What's this condition? Bem, se você quiser servir alguém, If you want to serve somebody, você precisa servir aquilo que a pessoa quer que você faça. do you need to serve with they want you to serve? Esses dias, minha esposa estava guardando os talheres, tirando da máquina de lavar e guardando os talheres. A few days ago, my wife was taking from the dishwasher, the silverware from the dishwasher. E o meu filho de 4 anos And my son, with 4 years começou a old, pegar as coisas start taking the things e colocar em outro lugar. and put in a different place. E a gente falou: para de fazer o que você está, para de fazer isso. And she said, "Stop doing this." E ele falou: mas eu quero ajudar. And he said, "But I want to help."
Então, se você quer me ajudar, você tem que fazer o que eu te pedi. E não o que você quer fazer. Porque senão você está me atrapalhando e não me ajudando. Because you are, my way, not helping me. Os irmãos entenderam? The brothers understood. Então, ajudar a servir. Then serve. Vai um pouco além de você simplesmente how can I say that? Vai um pouco além de você simplesmente se voluntariar. If you want to serve, is a little bit further. If you want to, you just present yourself. Não é uma sobra. It's not a leftover. Mas é um compromisso. But is a compromise. De fazer aquilo que precisa ser feito. To do what needs to be done. E não apenas o que deu vontade de fazer. And not only what you want to do. Existe um compromisso. You have to compromise. Você precisa se comprometer. You need to compromise. Com essa causa. For this cause. Você não pode fazer na sobra. You don't need to. These actions cannot be a leftover. Você não pode fazer na sobra do seu tempo. You cannot be a leftover of your time. Você não pode fazer na sobra do seu dinheiro. You cannot be a leftover of your money. Mas quando você se compromete com a causa. But when you compromise with the purpose. E você entende que ela tem a primazia sobre todas as outras coisas. You understand the cause has priority of everything else. Tudo na sua vida se volta para essa causa. And everything in your life turns away and have the purpose of this cause. Amém. Amen. Então, then I'm trying. Yeah, good. O meu convite para você And my invitation for you é que você se torne um servidor. And that you become a server. Um líder servidor. A leader server. Plagiando o nome desse best-seller. And then, plagiando. Using this best-seller. Using this best-seller. Mas principalmente, but principally, que essa é a missão que Jesus deixou para você. You understand that's the mission that God gave you. Isso talvez This may be seja a coisa mais significante que você vai fazer na sua vida. Be the most significant thing that you're going to do in your life. Você sabe, nós como seres humanos, like a human being, comedores de picanha, picanha eaters, temos alguns marcos nas nossas vidas. We have marks in our lives. Então, quando a gente tira uma graduação, when you take it away, graduation, quando você conclui um doutorado, when you accomplish college degree, quando você compra sua primeira casa, when you buy your first house, quando você se casa, when you marry, são marcos muito importantes para nós. Is dates that's very significant in your life. Talvez isso ainda sejam objetivos de outras pessoas. Maybe these are the purpose of somebody else. Mas a Bíblia fala que tudo isso vai passar. But the Bible says everything will pass. All those things will pass. Meu diploma de direito não vai valer nada no céu. My law degree is not worth a thing in heaven. Minha casa, por mais que eu goste dela, my house, for the more than I like it, a Bíblia fala que vai pegar fogo. Está tudo entesourado para o fogo nessa terra. The Bible says that it's going to burn to the ground. E a Bíblia fala o mundo e a sua vaidade passam. The Bible says the world and his vaidade, yes, will pass. Mas aquele que faz a vontade de Deus, but the one who do the will of God, permanece para sempre. Will stay forever. Não estou falando para você morar debaixo da ponte.
I'm not saying that you're going to be live under the bypass. Não estou falando para você deixar o seu trabalho. I'm not saying that to leave your job. Não estou falando para você parar de estudar. I'm not saying that you're going to stop studying. Mas se todas essas coisas But if all those things não convergirem, not turn itself. Oh, essa foi boa, hein? Achei que você ia apanhar. Tô aprendendo. Se todas essas coisas não convergirem para o propósito principal da sua vida, All those things don't turn itself for the main purpose. não vai ter adiantado nada. It's not worth a thing. Não vai ter adiantado nada. It's not gonna worth a thing. Vocês estão me entendendo? You understand? Não é errado ter essas coisas, irmãos. It's not wrong to have all this in your Eu life. tenho um carro bom. I have a good car. Eu tenho uma casa boa. I have a good house. Porque eu gosto de descansar bem. Because I like to rest. Eu gosto de vir para cá num conforto. I like to come here in a comfort. Mas tudo isso serve a um propósito. Elas não são um fim em si mesmas. But it is all served to a purpose. It's not an end in itself. Se essas coisas não existissem, If those things do not exist, o propósito continuaria. the purpose would be the same. Os irmãos estão entendendo? Everybody, you understand? Então, todas as coisas na sua vida precisam convergir para o propósito. All the things in your life need to turn itself to the purpose of God. Senão a única coisa que você está fazendo And then, if not, all the things that you're doing é enxugando o gelo. is dry ice. É o que todo mundo aí fora faz, irmão. It's all, everybody outside is doing it. They try to dry ice, but still melting. Nascer, crescer, casar, ter um trabalho, criar os filhos e acabou. Born, raised, married, have a job, and that's it. Mas eu e você sabemos que a vida não acaba com a morte. But me and you, we understand and we know that the life don't stop with your death. Por isso nós não podemos nos conformar apenas com isso. Because that's why we cannot conform ourselves with this. Eu e você sabemos da verdade. We know about the truth. Quem conhece aquele filme Matrix? We know, who knows, the movie called Matrix. Você sabe a história da pílula vermelha e azul? You know the story of the blue pill and red pill? Você tomou a pílula do conhecimento da verdade. You took the pill of the knowledge. Você agora conhece as coisas eternas. Now you understand the eternal things. Você não pode mais viver ignorando essa verdade. You cannot ignore the truth anymore. Você não pode viver ignorando o seu chamado. You cannot ignore your call. Você não pode mais viver a sua vidinha mais só para você. You cannot live your life. Agora você faz parte de algo que é muito maior que o seu projeto pessoal. Now you belong for something bigger than your personal project. E a minha pergunta para você é: And I ask you, onde que você se encontra nesse projeto? Where are you in this project? Sabe? E o meu desejo. And my desire. Sabe? Nós estamos há 4 dias de começar um ano novo. We are 4 days away from the New Year's. Aqui e é um momento onde as pessoas fazem muitas metas. And that's a moment that we establish onde pessoas goals. Tomam decisões. When we decide things. E o meu desejo para você And my desire for you é que você viva por esse propósito. That you live for this purpose. Que você entenda o projeto de Deus. That you understand the project of que você God. faça parte disso. And that you belong and make part Irmãos, of this purpose. eu descobri isso, eu tinha uns 30 anos de idade. I had 30 years old. Como eu sou triste How I'm sad de não ter descoberto isso na minha adolescência. That I didn't discover this when I was younger. Mas não tem problema.
But don't worry. Não importa a idade que você I don't have tem. any problem. Importa a decisão que você toma hoje. Doesn't import O que já passou, não tem o que fazer. the age that you are. Mas o que é daqui para frente, você pode mudar. The important is today. Doesn't matter what passed. Okay? This is important is today. Então é tempo, irmãos, Now is time de nós mudarmos a chave. that we change the key. De você entender a sua verdadeira That identidade. you understand your true identity. De você entender o seu propósito. That you understand your purpose. De você parar de mendigar as coisas. That you stop begging for things. Parar com a mendicância espiritual. Stop the spiritual begging. E assumir a sua identidade. And assume your identity. Eu estou falando aqui para patriarcas e matriarcas. I'm talking here for patriarchs and patriarchs and matriarchs. Maybe. Yeah. Sabe, Jesus nos constituiu reis e sacerdotes. Jesus made us kings and priests. Então você precisa ter consciência And you need to have conscience e mudar essa chave. to change this key. E mudar essa chave. Change this key. Você foi chamado You are called para servir, to serve, para abençoar, to bless, para manifestar to manifest o reino de the Deus kingdom of God aqui na Amen. terra. Over here in this land. Amém? Amen. Glória a Deus, fica de pé. Stand up.